uma vez eu quero glorificar a Deus pela rica oportunidade de poder estar adorando a Deus com os meus irmãos mais uma vez. É uma alegria imensurável, faltam palavras para descrever tamanha gratidão por poder estar aqui. Eu digo isso incansavelmente todas as vezes que eu venho aqui, falo com toda a sinceridade de alma que esse ministério, essa casa é a minha casa. Eu glorifico a Deus pela oportunidade e o privilégio de conhecer a DPB, pastor Jotiel, juntamente pastor Gesiel, pastor Josiel, todos os pastores desta casa que sempre nos recebem com todo carinho e com a honra devida. Me faltam palavras para descrever tamanha gratidão. Louvar a Deus pela vida da pastora Valdilene, louvar a Deus pela vida dos nossos pastores e suas respectivas esposas, que também têm trabalhado sua família. A família do pastor também apacenta, né? A família do pastor está diretamente ligada à obra do Senhor. Eu digo isso, sou filho de pastor, eu sei e sinto como que é. Então louvo a Deus pela vida dos pastores que tem regido essa obra, juntamente com o pastor, na presidência do nosso amigo pastor Jotiel. Louvar a Deus pela vida do pastor Narim, Sensação Rebelo, uma honra, um prazer poder adorar a Deus com o Senhor mais uma vez. Deus abençoe a vida do Senhor, a família, o ministério, em nome de Jesus. Nobre amigo missionário Félix, Satisfação Rebelo, sempre nobre, sempre alinhado. É uma honra poder adorar a Deus com o Senhor, viu? Satisfação Rebelo. Deus abençoe os pastores, cantor. Deus abençoe a satisfação, uma honra conhecê-lo. Nobres amigos, pastores, Deus abençoe a vida dos senhores, viu? Amo os senhores de alma, de coração, e estamos juntos até depois do fim. Deus abençoe. Deus abençoe a vida desta igreja maravilhosa. Pastora Cinda, satisfação revela. Louvo a Deus pela recuperação da sua saúde. Deus continue abençoando a vida da senhora, lhe dando saúde, paz, em nome de Jesus. Amém? Todos os demais, se eu for citar nomes aqui, duas coisas vão acontecer. Primeiro, eu vou passar vergonha, porque eu sou péssimo para gravar nome, eu preciso ficar decorando diversas vezes. Segundo, nós vamos virar vigília aqui, e se for pela unção que está aqui, a gente fica até lá. Deus abençoe, pastor, Deus abençoe a vida do Senhor e os demais, para que ninguém fique com essas carinhas de ciumentos. Deus abençoe todo mundo. Só 3 pessoas falaram amém ali. O restante ficou tudo com ciúme, pastora Joyce. Deus abençoe a todos, amém? Amados, por favor, todos que trouxeram o seu exemplar bíblico, vamos ao tema, em nome de Jesus. 1 Crônicas, capítulo 16 e o versículo 34. Quero parabenizar a igreja, cada um dos irmãos, cada um dos irmãos que compõem essa obra. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês que contribuem com o seu trabalho voluntário, você que contribui com a sua oferta, com o seu dízimo, para manter essa obra, são 12 anos. Você também é bem-aventurado. Louvo a Deus pela vida de cada um que contribui para o bom andamento desta obra. Deus abençoe a todos, amém? 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Por gentileza, você que pode, coloque sobre seus pés, para que passamos a leitura da palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34, que é o tema desta grande festa. Aleluia! Jesus está presente nesta noite. Já sentiu o renovo da parte de Deus aqui. Aleluia! Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Todos encontraram, digam amém. Capítulo 16, versículo 34 diz a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, porque é bom.
porque é bom, pois a sua benignidade dura para sempre. Algumas traduções, perpetuamente. Amém? Amém. Tome seu assento, dê a melhor salva de palmas para Jesus nessa noite. Só um refrão assim. Deixa eu ver, estou bastante rouco. Dó maior, maestro, por gentileza. Deixa eu ver se esse tom mesmo. Só o refrão descendo assim, ó. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. O senhor tem assim, grandioso és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, quando as estrelas dele tão distante, então minha alma grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas dele tão distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, ó Deus, as portas que meu Jesus deixou por teu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, ao ver que tu plantaste nada pé, enquanto a cruz, o leito tão cruento, e do teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. E quando vis o amado meu voltando, vier do céu, povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma
tema revelado por Deus ao anjo desta igreja para essa grande festa é um tema que nos leva a entender a alegria do rei Davi dentro desse contexto. Na sexta-feira falamos um pouco sobre a origem da arca, o que a arca representava para o povo judeu. E hoje eu quero me ater aqui desse evento, a qual o salmista, também o rei Davi, ele faz uma convocação santa a todo o povo a se alegrar e adorar ao Senhor, porque a arca veio para Jerusalém. Nós sabemos que na primeira tentativa de Davi de trazer a arca para Jerusalém, as coisas não saíram como o previsto. Davi não consegue trazer a arca para Jerusalém, uma vez que, quando Deus revelou a Moisés a construção da arca, e Deus vai dar para Moisés todas as diretrizes para o cuidado com a arca, uma vez que a arca, ela representa e ela traz a presença de Deus no meio do teu povo, Deus vai estabelecer alguns princípios, porque a presença de Deus, ela tem que ser reverenciada, a presença de Deus, ela tem que ser honrada, a presença de Deus, a arca do Senhor, não podia ser vista, tratada como apenas um utensílio, porque não se tratava da presença de Moisés, não se tratava da presença de Arão, mas era a presença do Deus Todo-Poderoso inserida no meio do teu povo. E Deus estabeleceu um princípio para o cuidado com a arca, para transportar a arca. Se tem algo que é essencial na vida do ser humano, se chama princípios. O princípio é fundamental para a vida do ser humano em todos os segmentos, em todas as áreas: profissional, ministerial, familiar, no convívio social. Me perdoe pela sinceridade, meus irmãos, mas quando eu olho para parte da minha geração, não posso generalizar, mas quando eu olho para parte da minha geração, eu vejo muitos se frustrando, eu vejo muitos se deparando com a infelicidade de não viver a promessa de Deus, de não alcançar êxito em tudo que faz. Eu começo a entender que nós vivemos um período em que parte dessa geração tem uma dificuldade muito grande em seguir, guardar e viver princípios. Meu Deus, olha aí. Princípio, eu não vou dizer que é mais importante, mas é tão importante quanto a lei. Porém, princípios, ele é o sustentáculo da lei. Porque a lei, o princípio não existe por causa da lei, mas a lei existe por causa dos princípios. E lá no Sinai, Deus estabeleceu alguns princípios para lidar com a arca, para cuidar da arca, para transportar a arca do Senhor, a presença do Senhor, a Shekinah, a glória, o Kabod, a manifestação de Deus. É por isso que quando nós se apresentamos diante de Deus, nós temos que ter princípios, nós temos que ter reverência. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Eu não posso fazer para Deus como se estivesse fazendo para outrem. Eu não posso adorar a Deus quando eu quero, glorificar da forma que eu quero, cultuar da forma que eu quero, não. Porque é a presença de Deus que está sendo adorada aqui, é a presença de Deus que está estabelecida aqui. Quando nós falamos de reverência para a presença de Deus, eu não quero aqui trazer o judaísmo para o evangelho, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
outra. Mas quando nós falamos de reverência, é só nós olharmos para os nossos irmãos judeus. Tudo que diz respeito a Adonai, a Kavod, tudo que diz respeito a Yeshua, a reverência é total. A reverência é tão grande que eles não ousam, até mesmo no tempo de Moisés, não se ousava virar as costas para a arca. Toda vez que Moisés adentrava no tabernáculo para falar com Deus e Deus falar com ele, quando Moisés ia se retirar do tabernáculo ou da tenda do encontro, ele jamais virava as costas para a presença. Ele entrava de frente e ele saía de frente como um sinal de reverência à presença do Todo-Poderoso. Nesta noite não é o pregador, não é sobre o cantor, é sobre ele, é para ele. Então quando o pastor te convida para adorar, não é porque o pastor está mandando levantar a mão, não é porque o pastor está mandando dar glória, não. Nós estamos fazendo uma convocação santa para que você adore a presença do Todo-Poderoso. Louve, glorifique, porque ele é bom e nós somos salvos da bondade do Eterno. Na primeira vez que Davi desce a casa de Abinadab para buscar a arca, a missão foi frustrada, pastor. A intenção de Davi, pastor Davi, era boa, porque ele olhou e disse: eu quero os melhores carros, pastor Jesus, eu quero o melhor boi, eu quero a melhor carruagem, porque nós vamos buscar a presença. Mas ainda com a boa intenção, ele se esqueceu que havia um princípio estabelecido por Deus. Deus não queria luxo, Deus não queria carruagem de ouro, porque a presença de Deus não se manifesta sobre coisas, se manifesta sobre pessoas. A presença de Deus não é sobre os bois que vão puxar a carruagem, que vão trazer a arca. A presença de Deus era sobre os levitas. Oh, glória! Eita maravilha! Eita glória a Deus! É por isso que você tem que entender que você não é verme, você não é pó, você não é cinza. Com todo respeito, nós estávamos num congresso certo dia e o orador com o microfone na mão falou assim: vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele: nós somos, você é pó, você é cinza, você é verme. Eu disse para o irmão que está do meu lado: não diga isso. Ah não, nós não somos pó, não. A Bíblia fala que o corpo volta para o pó. Isso é quando morrer. Alguém está morto aqui? Quando você olha para Levítico capítulo 6, versículo 3, Deus está estabelecendo a lei do holocausto. Deus fala para Moisés: quando o sacerdote adentrar, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que ele vai fazer é remover a cinza do altar. Porque a presença não se manifesta sobre a cinza, o fogo queima sobre a lenha. Não, você não é verme, você não é pó, você é vaso. A presença de Deus se manifesta sobre os vasos. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu que nós somos vasos de barro, aonde Deus depositou os seus tesouros. É a presença de Deus que se manifesta sobre a sua vida. Nós somos privilegiados hoje, porque hoje a presença de Deus não está mais sobre o caixote de madeira de acácia. Hoje a presença de Deus está na sua vida, na sua vida, na sua vida. Você é a arca, você é a arca que traz a presença do Eterno. A intenção de Davi era boa, mas ele se esqueceu de um princípio que Deus estabeleceu. E qual era o princípio? A arca será levada sobre os ombros dos levitas. Olha aí, meu Deus. E por esquecer desse princípio, por abrir mão desse princípio, infelizmente a quebra de princípios gera morte. É verdade. Qual é a ordem natural da vida? É os filhos. Nós criamos os nossos filhos para que nós sejamos sepultados por eles amanhã, sim ou não? Sim. Mas nunca se viu uma geração
aonde tantos pais têm sepultado seus filhos. Por quê? Quebra de princípio gera morte. Espiritualmente, pastor Félix, porque há uma mortandade espiritual assolando o seio da igreja do Senhor, falando no contexto em geral. O seio da igreja do Senhor, tantas pessoas morrendo espiritualmente, não conseguem viver a promessa de Deus, não conseguem ficar firme. Hoje quer Deus, amanhã não quer mais, hoje está de pé, amanhã, porque a quebra de princípio tem gerado morte espiritual no seio da igreja. Meu Deus. Mas Deus está dizendo nesta casa, nesta noite, não haverá morte. Aleluia. Não, eu vou repetir, eu vou profetizar. Não haverá morte na sua família, não haverá morte na sua casa, porque a presença traz vida, a presença traz vida, a presença. Eu não sei como que está embaixo, mas tem uma chama queimando nesse altar aqui, nessa tribuna. Deixa eu ver quem está sentindo aí embaixo. A presença de Deus adora. Não importa se você adora quietinho, não importa se você adora pulando, mas adore, adore, entregue a Ele a honra e a glória que é devida nesta noite. Uma balaceira e a quebra de princípio gerou a morte de Uzá, e a arca não pôde vir para Jerusalém. Ela vai ser depositada na casa de Abinadab, ou melhor, na casa de Obed-edom. Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada, porque para Abinadab era só um amuleto, para Abinadab era só um objeto, para Abinadab era só um tecido. Olha aí, eu me espero. Só que para Obed-edom, Olha a revelação aí. era o próprio Deus inserido dentro da sua casa. Abinadab já era crente, pastora. Abinadab conhecia, ele sabia muito bem o que era a arca do Senhor, o que representava. Ele conhecia. Abinadab, ele era da família de levitas, ele sabia o que era a arca. Mas sabe qual era o problema de Abinadab? Ele estava acostumado com a arca. E se tem uma coisa que a gente não pode se acostumar, é com as coisas espirituais. Porque tudo que se acostuma perde a importância. Não é assim? Você sonha com um carro, você quer comprar aquele carro 2026. Você batalha, você luta, aí você conquista. Quando você conquista, ninguém toca no seu carro. Todo dia passando a flanelinha, lavando. Mas o tempo vai passando, você acostuma. No começo você lava o carro toda semana. Depois que acostuma, passa 15 dias, 20 dias sem lavar. No começo você paga o seguro do carro certinho, porque ninguém pode levar o seu carro. Depois você coloca o alarme, fala assim, se ladrão mexer, dispara o alarme, está tudo certo. Porque você acostuma. E é um perigo quando nós acostumamos com as coisas de Deus. Eu venho para o culto porque estou acostumado, não consigo mais ficar em casa. Canto no conjunto porque está acostumado, não consigo ficar mais em casa. Aí as coisas param de acontecer, o sobrenatural para de fluir, porque você acostumou com a presença. Obed-edom não. Todo dia quando ele acorda, permita-me uma conjectura, a arca do Senhor está ali, na sala da sua casa. Quando ele sai do quarto, que ele vem passando, ele dá aquela freada seco, vira para a presença, opa, não posso virar as costas, deixa eu passar reverenciando a arca, todo dia, aí sabe o que acontece? Não precisou muita coisa, as coisas começaram a fluir, o campo começou a produzir, a sua casa começou a ser abençoada, porque Obed-edom, ele olha para a arca e ele vê o próprio Deus. Se é o próprio Deus, então eu tenho que adorar ele na segunda, na terça, na quarta. Só de falar dele o coração tem que tremer. Entrei na casa do Senhor, esqueço tudo, a presença dele é prioridade na
tenda do Senhor. Davi acaba de conquistar Jerusalém. E quando ele senta no trono, ele tem dois propósitos primordiais. Primeiro, é estabelecer Jerusalém como a capital da adoração. Todos vêm adorar em Jerusalém. Segundo, estabelecer Jerusalém como a capital política. Só que quando ele olha para o tabernáculo ou para a tenda, era como se Davi pensasse, era como se ele lembrasse de Saul. Por quê? Saul reinou 40 anos. Começou o seu reinado razoavelmente bem, mas terminou mal. Por que Saul começou bem e terminou mal? Porque se você olhar na Bíblia, todo o período da história de Saul, você não vê uma única vez Saul fazer menção da arca do Senhor. Olha aí! Então era como Davi pensasse com ele. Saul começou no fogo e terminou na água. Começou bem e terminou mal. Por quê? Ele não fez menção da presença do Senhor. Não tem um único texto nos 40 anos que Saul reinou e que ele fez menção da presença do Senhor. Meu Deus, olha aí! Era como se Davi dissesse: eu posso estabelecer Jerusalém como a capital política, mas para Jerusalém ser a capital da adoração falta uma coisa. E eu vou buscar agora. Aleluia, aleluia, aleluia. A casa pode ser bonita, a festa pode ser grande, pode ter famoso, mas se não tiver a presença, é qualquer coisa menos o lugar da adoração. O lugar da adoração não precisa chiqueza, o lugar da adoração não precisa multidão, só precisa ter a presença. Se a presença de Deus estiver na casa, pode ter dois, pode ter três, ou pode ter um. Se o pastor Jotiel estivesse aqui sozinho, humanamente falando, orando, a presença de Deus estaria aqui. A presença, porque o que faz a diferença é a presença de Deus. Mas a primeira tentativa de trazer a arca deu errado. Davi volta para Jerusalém angustiado. E ele faz a pergunta: como trarei a mim a presença do Senhor? Logo chega a notícia para Davi: Obed-Edom está prosperando. Um milagre está acontecendo na vida de Obed-Edom. Porque quando Deus faz, até quem falou o contrário vai ter que reconhecer que você é alvo da bondade de Deus. Eu não sei se você crê, mas não é jargão de pregador, mas Deus está mandando dizer que o seu milagre vai virar notícia. Logo vai começar a correr por aí o que Deus fez na sua história, porque a notícia mal, o que não falta é língua ferida para espalhar. Não tem fulano, vixe, tá mal. Não tem ciclano, tá mal. Mas vai haver uma inversão. As mesmas línguas que falaram da sua derrota vão sair por aí dizendo: não tem fulano, Deus honrou, a bondade de Deus alcançou ela, o milagre chegou na casa dele, está prosperando, está crescendo. E quando alguém perguntar o que foi que aconteceu, diga: é a presença, é a presença, é a presença. A notícia chega em Jerusalém, chega no ouvido de Davi no palácio. Obed-Edom está prosperando. O milagre está acontecendo na casa de Obed-Edom. Por quê? Por causa da presença. Davi prepara tudo e diz: vamos lá buscar a arca do Senhor. Mas agora Davi se lembra que existe um princípio estabelecido pelo Eterno. Embora Davi
Davi fosse rei. Só que não é porque ele é rei que ele vai trazer a presença do jeito que ele quer. Porque Davi é rei em Jerusalém. O Eterno é rei dos reis, no céu, na terra. E se ele descer lá no abismo, os demônios têm que se prostrar e reconhecer que ele é rei. E hoje tem muita gente que fala: eu não acredito em Deus, eu não gosto de crente, mas não tem problema. A Bíblia diz que naquele dia todos os joelhos se dobrarão e toda língua vai ter que confessar que ele é o Senhor. Davi desce para buscar a arca do Senhor. Ele prepara os levitas, ele prepara o sacerdote, ele prepara todo o povo e desce à casa de Obed-edom e traz a arca do Senhor para Jerusalém. E no caminho, enquanto Davi e todo o povo estão trazendo a arca do Senhor, Davi vem jubilando. A cada 7 passos ele para, sacrifica ao Senhor, agradece ao Senhor e vem trazendo a arca para Jerusalém. Davi tira a coroa, Davi tira as vestes reais, eita glória, e ele começa a dançar. Se fosse hoje, alguns críticos iam olhar e dizer: rapaz, tu é líder, tu é o presidente, como é que tu fica dançando no meio do povo? Tenha postura, tenha ética. Esse negócio de ficar gritando, de ficar levantando a mão, de ficar cortando cana na igreja, isso é coisa de crente menino, isso aí. Mas Davi não quer nem saber, porque a reverência, ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. O que adianta ser ético, ser todo ajeitadinho, mas tem a língua grande, mas não perdoa o irmão, tem um coração rancoroso. Davi, ele vai quebrar o protocolo e ele vai falar: eu estou na presença do Eterno, e na presença dele eu tenho liberdade, porque eu sou filho. Eu sou filho, então a roupa fica pra lá, a coroa foi pra lá, e eu vou bailar, porque eu estou na presença dele. Eita glória, eita glória. Ele ficando, ele calabara, suri, calabai. Davi, ele vem bailando, ele vem dançando no meio dos jovens. Aleluia. A reverência, ela está dentro, ela vem de dentro para fora. Davi vem dançando na presença do Eterno, não é requebrando, não é fazendo as dancinhas do TikTok, não é dancinha sensual, não, é trazendo para o mundo físico o que a sua alma está sentindo no mundo abstrato. Porque o que acontece por fora é só um reflexo do que está acontecendo no mundo espiritual. E a arca do Senhor vem na frente, Davi vem atrás, todo o povo, toda a comitiva. Era muito comum naquela época, quando o rei saía, fosse para uma guerra ou fosse visitar outra província, quando o rei chegava, quando o rei ia chegando, havia toda uma liturgia daqueles que faziam a guarda da cidade, e eles clamavam, o arauto anunciava: aí vem o rei, erguem os portões. Só que agora eles não vão clamar: aí
que quando os portões da cidade abrem, o que vem na frente é a presença. Aleluia, aleluia. É por isso que Deus, ele diz na tua palavra: eu irei adiante de ti na frente, endireitarei os caminhos tortuosos, eita, quebrarei os ferrolhos de ferro e te revelarei os tesouros da escuridade. Ele vai na frente, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando barreiras, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele vai na frente. Quando a arca chega em Jerusalém, a alegria contagia todo o povo. Porque aonde a presença de Deus está, até a tristeza salta de alegria. Glórias a Deus. Tem dia que a gente chega no culto, borocochô, é verdade. Porque nós não somos máquinas, não somos super crente. Tem dia que a gente chega no culto, mais para baixo que bucho de cobra. Não é? Mas aí quando você passa por aquelas portas, o Espírito Santo te abraça. Ele vai contagiando. Daqui a pouco a tristeza salta de alegria. Aí quando você sai por essas portas, o diabo está com a cara de ué. Ele está olhando e dizendo: ué, mas ela não entrou dizendo que ia largar tudo, que era o último culto, que ia abandonar. Entrou chorando e está saindo sorrindo, porque é a presença. A presença contagia. Toda Jerusalém, pastor Ari, está reunido para celebrar a presença do Senhor que veio para Jerusalém. A presença do Senhor chegou. Todo o povo se reúne e recebe uma convocação santa, dizendo: venham todos e louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Logo Davi vai selecionar os levitas, Asaf, os filhos de Obed-Edom, e ele vai dizer: preparem aquele louvor. Eu não vou entrar no mérito por causa da hora, mas se você olhar o capítulo 16, a partir do verso 7 em diante, você vai observar, você vai pegar a referência de Salmo 96. E você vai perceber que o que está sendo louvado aqui é exatamente o Salmo 96. Davi fala: pega aquele salmo de gratidão. Hoje ninguém vai pedir nada. Aleluia! Hoje não tem churumela. Meu Deus! Porque hoje é dia de celebrar o Senhor. Asaf, músicos, se preparem, porque a presença do Senhor veio para nós. E no decorrer do capítulo 16, que não vou entrar no mérito aqui por causa da hora, mas se você ver o versículo 12, se você ver alguns versículos anteriores, você vai perceber que nesse louvor, Davi, os levitas, eles fazem menção das maravilhas que o Senhor fez. Ele vai dizer no versículo 12, por exemplo: lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e de juízos e da sua boca. Aí ele vem dizendo no versículo 15: lembrai-vos perpetuamente da aliança e da palavra que escreveu para 1000 gerações. Davi está dizendo ainda lá do tempo de Moisés. Lembrem-se que nós somos alvo do amor de Deus, porque às vezes a luta do momento, pastores, nos faz esquecer as maravilhas que Deus já fez para nós lá atrás. A gente foca no sofrimento que estamos passando hoje, na provação que estamos passando hoje, e a gente começa: ah, Deus não olha para mim, ah, Deus não lembra de mim, ah, Deus prometeu e não cumpre, ah, não sei o que, e a gente começa a focar, e aí Deus vem e refresca a nossa mente. Ele diz assim: ó, lembrai-vos que você é alvo da minha bondade, porque lá atrás eu te livrei da morte. Olha aí! Uma coisa que nós não podemos se esquecer
hoje. Deus não lança nada no rosto de ninguém. Deus não é aquele que dá e depois joga na cara. Mas muitas das vezes Deus ele nos faz lembrar. Sabe por quê? Porque a ingratidão, a luta que estamos passando no presente tempo, nos leva a cometer ingratidão contra Deus. A gente fala como se Deus nunca tivesse feito nada por nós, como se Deus nunca tivesse me curado, me livrando da morte ou algo do tipo. Eu me esqueço de tudo que Deus fez lá no passado. Aí o salmista vem aqui e vai dizer assim, lembrai-vos. Olha o que ele diz no 15: lembrai-vos perpetuamente da aliança e da palavra que prescrevi para 1000 gerações. Aí para concluir, no versículo 34, ele vai dizer: louvai ao Senhor, porque é bom. Ele não usa a expressão aqui, porque ele é bom. Olha aí. Louvai ao Senhor, porque é bom. O ato de louvar. Louvor, ele vem da mesma raiz de graça, de agradecer, de gratidão, de render a Deus a honra e a glória devida. Então é como se Davi estivesse dizendo: seja grato a Deus, porque isso é bom. Eu aprendi com meu pai desde menino que gratidão abre portas e mantém aberta. Ser grato gera bênção. Então Davi está dizendo: louvai ao Senhor, porque é bom. Aí aqui ele faz menção da benignidade de Deus, pois a sua benignidade dura para sempre. É evidente que nesse mundo físico ninguém vive para sempre. Está predestinado por Deus o homem nascer, crescer, reproduzir e morrer nessa vida, nesse mundo. Mas a expressão dura para sempre aqui, Davi está dizendo mais ou menos assim: seja grato a Deus. Por quê? Se eu partir amanhã, a minha geração vai viver a bondade de Deus. Os filhos dos meus filhos viverão a bondade de Deus. Os filhos dos filhos do meu filho vão viver a bondade de Deus. É por isso que lá em Deuteronômio Deus falou para os filhos de Israel: se tiveres o cuidado de guardar as minhas palavras e fizer tudo conforme eu vos mando, vocês serão abençoados. Vocês, a sua geração, os filhos dos teus filhos, até a terceira e quarta geração. Então Davi está dizendo: eu passo, mas a bondade de Deus permanece sobre a minha semente. A minha semente vai passar e a bondade de Deus vai permanecer até que Jesus virá buscar a igreja. Deus está dizendo nesta noite: assim como nós somos alvo da bondade de Deus, se Jesus não vier, a geração que virá após nós também viverá a bondade do Eterno. Por isso nesta noite louvai, agradecei, rendei graças a Ele, rendei a Ele glória, porque Ele é bom e você é alvo, a sua casa é alvo, a sua geração será alvo da bondade do Eterno. Só quem recebe esta palavra com gratidão glorifica, aplaude o nome dele nesta noite. O coral, vamos adorar a Deus junto com o coral. Eu volto ao microfone, ao quem é de direito, ao pastor da igreja. Vamos adorar o Senhor. Olhe para cá, é o último dia, a última noite desse congresso. Então ofereça o seu melhor. Como o missionário falou aqui, o melhor a gente sempre deixa para o final. Então nessa noite rasga a sua alma, entrega o seu melhor ao Senhor.